E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de relatividade. Antes de tudo, eu gostaria de enfatizar que esse curso tem como requisitos o curso de Física 1, Mecânica Clássica. Então, muita da mecânica que a gente trabalhou, tá? Nos cursos anteriores, a gente vai retomar aqui, ok? E sem passar propriamente detalhando o que foi que aconteceu, mas a gente vai simplesmente retomar, tá? E também tem como requisito o curso de cálculo multivariável. Então, algumas ferramentas que a gente trabalhou no curso de cálculo, a gente vai trazer aqui de novo, tá? Então, o que a gente pensa pela primeira vez quando vê ou ouve a palavra relatividade, tá? É muito provável que virá à mente o nome do Albert Einstein, ou a equação E igual a mc quadrado, né? Ou uma visão de um viajante no espaço, de viajantes espaciais, retornando jovens de viagens de muitos anos, né? Então, trata-se de uma merecida homenagem ao enorme impacto intelectual ainda em vigor, mais de 60 anos após o evento. Hoje, talvez, né? A gente pode dizer com segurança, talvez, mais de 100 anos depois do evento, né? Do que o Einstein vai chamar a sua teoria da relatividade espacial, ou especial, perdão. E o desenvolvimento dessa teoria pelo Einstein e outros nos anos por volta de 1900 é corretamente considerado um dos maiores avanços já feitos na nossa maneira de descrever e interpretar o mundo físico. No entanto, o conceito básico de relatividade é tão antigo, tá? Então ele não é nenhuma novidade, né? Ele vai ser tão antigo quanto as mecânicas de Galileu e de Newton, tá? Uh, é as mecânicas de Galileu e de Newton. Vai ser grosseiramente falado apenas a afirmação de que as leis da física parecem as mesmas em muitos referenciais diferentes, né? Então, o que o Einstein fez para tornar o seu nome quase sinônimo, né, da relatividade, né? A resposta é que ele nos levou a uma aplicação, tá, da notação da relatividade, tá, para toda a nossa experiência física e não meramente a uma restrição de uma série de fenômenos, tá? Em particular, ele vai afirmar que os processos que envolvem especialmente movimentos muito rápidos, movimentos a velocidades da ordem da velocidade da luz, não devem ser colocados em uma categoria separada, mas a unificação que ele propõe trouxe consigo algumas observações e algumas implicações que são notáveis, tá? Então, havia consequências que pareciam opostas às nossas intuições e ao nosso senso comum de uma forma que as teorias clássicas não eram, né? O aumento da inércia com a velocidade, por exemplo, ou o chamado paradoxo dos gêmeos, foram coisas como essas que como coisas como essas que coisa a gente que vai abalar, né, a estrutura vigente do conhecimento de do conhecimento que a gente tinha na mecânica na época, né? E não só isso, como tornaram como tornaram a formulação da relatividade de Einstein tão impressionante e que lhe conferiu um glamour e um interesse popular provavelmente nunca igual, né, em toda a história da física. Então, a relatividade também, não só para a física, ela é interessante, né? Mas com uma série de filmes, como por exemplo Interestelar, que vai explorar uma série de fenômenos desenvolvidos pela teoria da relatividade, né? Dissemos que a ideia da relatividade
existia antes de Einstein, estava incorporada na mecânica de Newton, mas veio a ser reconhecida cerca de 200 anos depois de Newton, que certos efeitos observados, bem pequenos e sutis na sua maioria, simplesmente não poderiam ser explicados se alguém tentasse manter todas as características básicas da mecânica newtoniana. Historicamente, os fatos recalcitrantes, exigindo uma revisão de ideias, fizeram seus aparecimentos dos fenômenos eletromagnéticos, especialmente na propagação da luz. No entanto, rapidamente ficou claro, principalmente através dos próprios trabalhos de Einstein, que toda a dinâmica, e não apenas o campo especializado conhecido como eletrodinâmica, foi afetado. Tá? Isso foi o típico do Einstein e um sinal da sua genialidade. Né? Que ele tomou conclusões do tipo mais profundo e abrangente a partir de um mínimo de dados. Tá? Homens inferiores muitas vezes tentam a mesma coisa, é claro, mas diferem dos Einsteins nesse mundo, porque suas grandes conclusões ou generalizações vão ser geralmente falsas. Né? Em essência, o Einstein construiu a teoria da relatividade especial a partir de uma única proposição que em cada observação em cada observação da passagem da luz de um ponto ao outro através do espaço vazio, o tempo gasto é simplesmente a separação relativa dos pontos dividida por uma velocidade universal, que vai ser a velocidade da luz. Não depende de forma alguma de qualquer velocidade que o laboratório de alguém possa ter através do espaço. O desenvolvimento da relatividade a partir desse resultado não é difícil, tá? Uma vez que o Einstein tenha mostrado o caminho. E é logicamente claro e conveniente a gente apresentar oportunamente, né? É o desenvolvimento que começa com a ótica, prossegue para uma cinemática revisada e nos mostra como devemos reescrever a dinâmica das partículas. Mas hoje a gente pode recorrer a uma imensa quantidade das evidências diretas sobre as dinâmicas das partículas viajando em velocidades extremamente altas. Essa evidência deixa claro que, desde o início, que devemos procurar uma modificação no esquema newtoniano se quisermos ter uma descrição dinâmica aceitável. Uma sequência dinâmica aceitável, né? Justamente porque a gente hoje faz eventos com colisões de partículas, né? Que viajam a velocidades muito próximas das da luz e não bate, né? Não bate os resultados, né? Com o que é previsto pela mecânica newtoniana, né? Então, é essa a necessidade, né? A necessidade de uma nova dinâmica é tornar essa descrição de partículas familiares, né? Como elétrons em todas as velocidades aceitável. Então, aqui a gente vai proceder o mais rápido possível para o desenvolvimento, né? Para desenvolver alguma das necessidades de revisar a dinâmica, né? É apenas um rápido preview, né? De certa forma, e vai ser reconhecidamente pouco rigoroso. Mas pode haver algum interesse e valor em ver como alguns dos os principais resultados podem ser, pelo menos, sugeridos, sem recorrer à maior parte do formalismo da teoria da relatividade. A nossa primeira tarefa aqui, no entanto, vai ser lembrar o que é que a gente vai modificar. Pois, sem isso, a relação entre as velhas dinâmicas e a nova dinâmica, a quantidade que elas têm em comum, bem como suas divergências, não podem ser totalmente apreciadas e compreendidas. Então, primeiro a gente vai começar com a mecânica newtoniana. E a mecânica newtoniana, ela vai trazer, né? Ela vai se preocupar com o movimento das partículas sob a ação de forças. Uma partícula é considerada um ponto material sem movimento e é descrito e o seu movimento vai ser descrito pela posição, né, desse ponto no espaço em função do tempo.
a gente supõe que o conceito separados de espaço absoluto, né? Perdão. Na mecânica newtoniana não existe, né, conceito de espaço absoluto, né? A gente vai assumir, né, que os conceitos separados de espaço e tempo sejam bem compreendidos, né? Embora desafie uma definição adequada, é difícil a gente definir o que é espaço e o que é tempo. O Newton acreditava, Newton acreditava sim em um espaço absoluto, né? Mas ele também reconhecia que não se pode mapear o movimento de um corpo através desse espaço, tá? Por isso que a ideia de referencial, tá? Mesmo que haja um espaço absoluto de acordo com as crenças do Newton, a gente precisa de um referencial. Então, em vez disso, a gente define a posição de um corpo em relação ao outro. E assim como ele escreveu no Principia, né, que é talvez o tratado mais importante do Newton, em vez de lugares e movimentos absolutos, usamos os lugares e movimentos relativos. Então aqui, né, pela primeira vez, o Newton vai tratar de alguma coisa relativa, mas ainda não é a relatividade, né? A questão é que a gente está descrevendo comportamento de corpos em relação a outros. Mas apesar da relatividade da posição e da velocidade, encontramos uma quantidade aparentemente absoluta ou fundamental na aceleração, né? E a dinâmica newtoniana aprende a aceleração e a relaciona com a força, né? Fornecida pelo ambiente em uma partícula qualquer. Esse é um procedimento imensamente frutífero porque se descobre que uma propriedade única e constante da partícula, a sua massa inercial, serve para conectar a ação da partícula com a força através da equação famosa F igual a ma. Né? Se o valor de F é dado por uma lei explícita de força, como no caso da gravitação universal, a mecânica clássica vai adquirir o status de uma teoria física e a lei de Newton torna-se muito mais do que uma definição de F em termos de massa e aceleração. Tá? Então, aqui, quando a gente descreve explicitamente, por exemplo, a força gravitacional F igual a Gmm sobre r quadrado, a gente está descrevendo mais do que simplesmente fazer uma relação de força com massa vezes aceleração, né? A gente está incluindo outros fatores, né? Mesmo que a lei da força não seja explicitamente dada ou conhecida, ainda a gente vai ter uma das principais afirmações da mecânica newtoniana, que é a conservação do momento linear, né? Isso é importante. A conservação do momento linear vai ser uma das principais contribuições da mecânica newtoniana. Então, tomando a massa inercial como propriedade constante de um corpo, a gente pode verificar, e essa foi uma das bases experimentais da mecânica, que a soma dos momentos mv para duas ou mais interações ligadas, né? Para duas ou mais interações, vai ser uma constante, né? Dois corpos em uma interação. Desde que o efeito de qualquer força de origem externa pode ser ignorado. Se por conveniência o momento é denominado pelo único vetor P, sabemos que na mecânica clássica a razão P sobre V, ou seja, momento sobre velocidade, para uma dada partícula vai representar uma única quantidade invariável, né? Que vai ser a massa. Então a massa não vai variar, né? Do ponto de vista newtoniano. Finalmente, se a gente vai além dos limites estritos do esquema newtoniano, temos o princípio da conservação da energia. Então, dado qualquer força particular, descobrimos que o trabalho realizado em qualquer partícula é refletido a uma variação correspondente da sua energia cinética. Então, aqui a gente vai encontrar a primeira equação também de conservação, porque a conservação do momento vai ser óbvio, né? mv inicial vai ser igual a mv final, mas a conservação do trabalho, ela vai nos dizer que a integral de 1 até 2 de f escalar dr, lembrando que aqui f é uma força, né, aplicada a um corpo, e dr vai ser um elemento de caminho, tá? dr, tá? Isso aqui vai ser igual a 1 meio de m v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado.
Então, isso aqui vai ser mais uma implicação importante da mecânica newtoniana, que é a conservação da energia. As leis de conservação, como a gente já viu no curso de Física 1, tomam papéis importantíssimos na mecânica, tá? Além disso, a energia que foi conferida a uma partícula dessa maneira pode ser recuperada de uma forma diferente, como, por exemplo, colocando a partícula em repouso, em um meio com a liberação de energia térmica, ou seja, calor, né? Nossa fé na conservação da energia é tão grande, por causa de um vasto conjunto de evidências internamente consistentes, que não vamos hesitar, no exemplo mencionado, em considerar a medida do aquecimento como equivalente a uma medida de energia cinética das partículas, além do impacto fornecida, é claro, antes do impacto, né? Fornecida, é claro, se a gente tínhamos motivos para ignorar a possibilidade de perdas significativas de energia por radiação, som, deformação mecânica e assim por diante. Esses conceitos no geral, né? Então, de espaço e tempo, de força, aceleração e massa inercial, de momento e de energia, vão constituir os fundamentos da mecânica clássica. Agora vamos olhar para algumas das rachaduras que vão se manifestar nessa estrutura após cerca de 200 anos de existência aparentemente impecável, tá? A maioria delas, mas não todas, né, aparecem em conexões com movimentos de partículas em velocidades extremamente altas, tá? E aí a gente vai ver a necessidade de uma nova descrição, né? Então a gente vai começar justamente com essa velocidade máxima, né? Esse problema de velocidade máxima. Então, de acordo com as equações da mecânica newtoniana, em princípio, não há limite superior para a velocidade, que pode ser dada a um objeto. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que um corpo é continuamente atuado por uma força constante, né, igual em magnitude à força da gravidade na superfície da Terra, a sua aceleração sempre teria o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, após um ano partido do repouso, sua velocidade seria de cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Né? Ou seja, igual à velocidade da luz no vácuo. Após 2 anos, seria de 6 vezes 10 a oitava, e assim por diante. Se a gente reservar um momento para verificar esses números, a gente vai ver que bate, né? Se o corpo estiver infinitamente caindo, né? Ou seja, não encontra chão nunca, na aceleração da gravidade, a aceleração dela, a velocidade dela vai para o infinito. Se o objeto fosse pequeno, poderíamos facilmente imaginar uma força que fosse muitas vezes maior que a massa vezes a gravidade, provocando esse aumento da velocidade, né? Muito mais rapidamente, talvez em questões de minutos ou segundos. Mesmo se a força não fosse constante, seria possível calcular a quantidade total de trabalho igual ao ganho de energia cinética necessária para fazer um corpo de massa m viajar com qualquer velocidade especificada, né? A gente sabe que a velocidade v é dada por 2 vezes a energia cinética sobre m, né? Tudo isso na raiz. Então, v é raiz de 2k sobre m, né? Isso da mecânica. Né? A gente conseguiria descrever tanto a energia cinética do corpo quanto a velocidade do corpo, né? Se a gente tivesse dado a velocidade, a gente descobre energia cinética, dada a energia cinética, a gente descobre velocidade, né? Mas quando se tenta acelerar partículas a velocidades tão pequenas quanto as mencionadas, a gente observa um desvio drástico das previsões da mecânica newtoniana. Então a gente vai tomar esse fenômeno como nosso primeiro exemplo, claro, do fato de que a mecânica clássica não é adequada para todas as situações dinâmicas. Então, se a gente colocar uma partícula em um campo acelerando infinitamente, né? Ele não vai bater com o esperado da mecânica clássica. Por causa da sua massa muito pequena em relação à sua carga, o elétron é rapidamente acelerado a velocidades muito altas, muitas ordens de magnitude mais altas do que qualquer coisa na nossa experiência normal. Então, por exemplo, um elétron viajando no cátodo para o ânodo de um tubo de vácuo com 100 volts, né? 100 volts, ele entra entre esses eletrodos, chegaria, se ele partisse do repouso, ao ânodo, com uma velocidade de cerca de 6.000 km por segundo. E a sua aceleração, se os eletrodos fossem espaçados por alguns milímetros, seria de cerca de 10 a 15, né?
10 a 15 Gs, tá? Então, tá aí uma necessidade aí importante, né? A gente consegue chegar nessas velocidades absurdas, né? Mesmo sob essas condições, a mecânica newtoniana ainda atende muito bem a situação. Mas se a aceleração for de milhões de volts, em vez de centenas, a necessidade de uma dinâmica revisada se torna gritantemente óbvia. Isso vai ser demonstrado em um experimento filmado que explora a relação entre velocidade e energia cinética para elétrons de energia cinética da ordem de 15 megaelectronvolts, tá? E aí a gente já está em ordens de energia de aceleradores de partícula, né? Então, se a gente fizer um arranjo experimental, eu vou colocar um arranjo experimental aqui, que vai ser o arranjo experimental do LINAC. O LINAC, que é um acelerador de elétrons, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso esquema do experimento. E eu esqueci de fechar aqui. A gente pega aqui. Esse cara aqui é o LINAC. Tá descendo, tô querendo subir com... Quer descer só um pouquinho, mas pelo jeito reduz um pouco. A imagem ainda dá pra subir. Ainda vai ter que reduzir mais um pouco a imagem. Pronto. Esse esquema aqui é o esquema do LINAC. Ok? Que é um acelerador que opera até hoje, tá? Ele não parou, não saiu de operação. Ele ainda opera, tá? Então, aqui a gente tem o experimento, né? O experimento ele vai consistir em fazer medições diretas do tempo de voo dos elétrons viajando através de um acelerador LINAC, tá? Que vai ser um acelerador linear, tá? Os elétrons eles podem receber energias de aqui até 1,5 MeV, né? Megaelectronvolts, pela ação puramente eletrostática de um gerador Van de Graaff, que vai atuar como um injetor para o LINAC. Ele então entra na série de tubos que deriva do acelerador linear propriamente dito e são cronometrados ao longo de trajetórias de voo, né, no caminho AB, né? Então, aqui a gente entrou elétron por aqui, né? Entrou elétron por aqui. Aqui, nessa região, ele é acelerado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cronômetro, bater, dar start na hora que ele bater aqui, parar a hora que ele dá aqui, e a gente consegue calcular o tempo de voo, né? O tempo de voo desse elétron, né? Essa é a interpretação, tá? Do trabalho. Então, energias mais altas, até cerca de 15 MeV, por exemplo, porque aqui veja, né? Aqui ele está 15 MeV. Ele pode ser obtido, né? Se a gente operar o sistema de radiofrequência do acelerador linear na parte principal do filme, né? Então a gente vai usar isso para uma observação apenas para dar os elétrons uma energia de 4,5 MeV, né? Operando apenas a primeira seção do LINAC. A seção imediatamente após esse ponto 4, tá? Então até aqui, daqui, ó, essa seção aqui, imediatamente após, a gente vai ter o elétron com 4,5 MeV, tá? Nessa mesma última situação, a gente vai... os elétrons eles vão percorrer toda a distância toda a distância AB com velocidade quase constante, né? Como a gente vai ver. Por quê? Né? Os elétrons eles vão ser liberados em rajadas curtas de cerca de 3 vezes 10 a menos 9 segundos de duração. No sistema de canhão de elétrons, no terminal negativo de alta tensão do acelerador de Van de Graaff, o eletrodo isolado, né, em AB, eles captam sinais elétricos à medida que a explosão passa. Então, esses impulsos são levados para um raio catódico. Então,
que vai ser um osciloscópio por cabos que são feitos iguais em comprimentos. Os sinais elétricos levam tempos iguais para atingir os osciloscópios a partir dos eletrodos, de modo que os dois pulsos exibidos no osciloscópio, então eu vou pegar, por exemplo, um resultado dos pulsos do osciloscópio. Então, esse aqui vai ser o resultado do osciloscópio, tá? A gente tem aqui dois pulsos, né? Vai ter... Então, os sinais elétricos vão levar tempos iguais para atingir o osciloscópio. A partir dos eletrodos, de modo que os dois pulsos, né, no osciloscópio, por exemplo, nesse tempo 1, vai ser cerca de 3,3 vezes 10 a menos 8 segundos. Uma visão principal da escala horizontal é de 10 a menos 8 segundos. A trajetória de voo 1 entre A e B é medida como sendo 8,4 metros, tá? Assim, da definição básica de velocidade, a gente tem que V, que é a velocidade. Tá? Aqui a gente pode contar no osciloscópio, tá? 5, 6, 7. A gente consegue contar. Se tá a 10 a menos 8 o tempo, né? Então, nessa representação do osciloscópio, a velocidade V vai ser dada pela trajetória de tempo, pela trajetória, né, do LINAC, né? Aqui L, né, é o comprimento que ele percorre, dividido pelo tempo. Isso vai dar aproximadamente 8,4 metros, tá? Dividido por 3,3 vezes 10 a menos 8, que vai ser a distância entre os dois picos, tá? Essa distância horizontal do osciloscópio está da ordem de 10 a menos 8 segundos, tá? E isso vai dar aproximadamente 2,5 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Tá? Isso vai ser mais ou menos o que vai dar. Então, essa medida, ela foi feita, né, para elétrons acelerados por volta de 0,5 megaelectronvolts, né, pela máquina de Van der Graaf, tá? Então, aqui, agora, isso aqui foi a 0,5, mas se a gente for fazendo isso para outras medidas, tá, para outras faixas de energia, outros intervalos de energia, a gente vai ter isso aqui. Tá? Então, a mesa utilizadora pode funcionar de novo. Parece um castigo que eu vou ter que carregar eternamente na minha vida. Então, ok. Aqui a gente vai resumir os resultados do experimento completo. Tá? O que mais... A inspeção mais superficial desse resultado mostra que eles não são nada do que a gente teria se a mecânica newtoniana fosse aplicável. No geral, a energia cinética é aumentada por um fator de 30, então a gente pode-se ver que pode-se ter procurado um fator de 5,5 na velocidade, dado que essa velocidade é aproximadamente proporcional, né, à energia à raiz da energia cinética. Então, se a energia cinética aumenta em 30, a velocidade tem que aumentar em 5,5.
de acordo com a mecânica clássica, né? Em vez disso, há um aumento de apenas cerca de 15%. O aumento entre 1,5 e 4,5 MeV é pouco detectável dentro da precisão do experimento. Então, pode-se observar, pode-se, portanto, questionar se os elétrons estão, de fato, recebendo energia calculada a partir do valor de Q vezes V, né? Que é a carga vezes a aceleração a tensão de aceleração vezes a carga, né? Que vai descrever um sucesso a energia cinética adquirida quando V é apenas da ordem de 100 volts, né? No filme, então, a questão é respondida, né, fazendo-se uma medida calorimétrica direta da energia dos elétrons do ponto B. Então não há dúvida sobre isso. Isso é a energia está lá, tá? Então a energia existe. Então aqui eu vou pegar mais uma imagem que vai ser um gráfico da velocidade do elétron em função da energia cinética, tá? Em MeV, que a gente está aplicando, tá? Só que aí, aqui a gente vai ver como é gritante a diferença da previsão newtoniana com o resultado experimental, tá? Como é diferente, como não bate, tá? Então aqui a gente pode ver, né? A gente vê a comparação dos resultados experimentais com a previsão clássica. Perceba que a previsão clássica, primeiro, é linear, e é essa retinha aqui, ó, em branco. Então, vou até deixar ela em vermelho, para deixar gritante. Então, essa reta aqui é a previsão newtoniana. E a gente verifica que é óbvio que não bateu, né? Não bate, né? E é um gráfico da velocidade ao quadrado, né? Em função da energia cinética. Então, classicamente, a gente deveria ser, essa equação deveria ser dada por V quadrado classicamente, V quadrado é igual a 2K sobre M. Então, essa relação tem que ser linear, né? Numericamente, né? Isso nos dá que V quadrado aqui, V quadrado que é dado em metro quadrado por segundo ao quadrado, vou colocar só segundo ao quadrado, isso tem que ser igual a 3,5 vezes 10 a 17 vezes a energia cinética em MeV. Então, isso é linear, tá? A gente sabe que isso funciona muito bem para energias eletrônicas da ordem de 1 keV, né? Ou menos. Mas a gente vê que mesmo na energia mais baixa do experimento LINAC, de 0,5 MeV, o valor de 2 previsto pela equação é muito alto por um fator de cerca de 2 também. Né? O valor o valor de V quadrado, né? Predito pela equação, é muito alto por um fator de 2. Né? Fator de 2. Para energias mais altas, a discrepância se torna ainda mais séria. Em vez de aumentar em proporção a K, os valores de V quadrado mostram todos os sinais de se aproximarem assintoticamente de um limite, especialmente quando a gente lembra a medição de 15 MeV, que ela não está mostrada no gráfico. O valor de U corresponde a perdão, o valor de V, que corresponde a essa assíntota, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Esse resultado é consistente com a proposição de que a proposição de que, para citar a última frase do filme, né,
existem um limite de velocidade para qualquer objeto, e esse limite é a velocidade da luz, tá? Então, o resultado que a gente vê é realmente notável. Porque não se pode dar uma partícula uma velocidade arbitrariamente alta, se é possível dar-lhes Por que que... Agora a questão é essa, né? A gente vê que não pode, mas por que que não pode? Já que se a gente pode dar tanta energia quanto a gente deseja. Para apreciar essas outras formas, apreciar de outra forma, quão surpreendente é esse resultado, a gente vai supor que os elétrons estão sendo continuamente acelerados em um longo tubo evacuado, atingindo uma energia final de vários MeVs. Então, após os primeiros 0,5 MeV de aceleração, o elétron tem uma velocidade de cerca de 2,6 vezes 10 a oitava, né? Isso aqui a gente tira dessa tabela, né? A 0,5 MeV, a gente tem esse valor, né? Ou seja, cerca de 85% da velocidade da luz. Agora, imagina se um referencial movendo nessa velocidade na mesma direção, na mesma direção. Então, a gente tem um referencial que está andando nessa mesma direção e a mesma velocidade. Então, nesse referencial, os elétrons nesse estágio da sua aceleração parecem estar em repouso. Dada a possibilidade de aceleração contínua, pode-se facilmente conceber os elétrons pegando energia e velocidade até que tenha um equivalente a 0,5 MeV de energia cinética e uma velocidade de 2,6 vezes 10 a oitava metros por segundo em relação a esse novo sistema de referência. Então, o raciocínio é esse. Eu acelerei ele com 0,5 MeV e ele chegou a essa velocidade aí de 2,6. Peguei um sistema de referência que está andando a mesma velocidade, mesma direção. Ou seja, o sistema de referência também está no mesmo sentido do elétron e ele também está a 2,6 vezes 10 oitavos metros por segundo. Então, nesse sistema de referência, o elétron está parado. Então, a gente consegue acelerar mais, com mais 0,5 MeV, nesse sistema de referência e fazer com que nesse sistema de referência a velocidade seja 2,6 vezes 10 oitava também. Tá? Mas isso não deveria significar, né? Mas isso não deveria significar que, como observado em laboratório, os elétrons desse estágio têm uma velocidade de, sei lá, se somar os dois sistemas de referência, a velocidade tem que ser o dobro, né? Porque já vai ter os 2,6 do primeiro, né? E mais os 2,6 desse segundo sistema de referência. E aí seria de 5,2 vezes 10 oitava, que é cerca de 1,7 vezes a velocidade da luz, né? Então por que não é? Isso é que nossas regras comuns de adição de velocidade sugeriam, mas isso não acontece, como mostra aqui nos experimentos de velocidade máxima, né? O comportamento dos elétrons estudados por meio da medição feitas ao longo do referencial de laboratório vai exigir uma revisão fundamental das regras de combinação de velocidade, ou seja, as regras pelas quais uma determinada movimento vai ser descrito do ponto de vista de diferentes referenciais. Então, a gente percebe que, de fato, se a gente acelerar a gente não tem uma velocidade de 5,2, a gente tem uma velocidade muito baixa, né? Muito abaixo disso, né? Tem uma velocidade de 2,73. Então, a gente precisa revisar o que a gente entende como as equações no referencial do laboratório, tá? Então a gente deve encontrar uma nova versão de cinemática para lidar com isso. Então a gente pode querer prosseguir com essa questão imediatamente, né? Então aqui agora a gente vai continuar explorando mais algumas das questões dinâmicas levadas para o experimento de velocidade máxima. Então, em particular, como a velocidade limitante do elétron é igual à velocidade da luz, a gente vai examinar de perto a dinâmica de que se pode chamar de partícula de luz, né? Então a gente vai falar do fóton. A velocidade da luz C é reconhecida como uma das constantes fundamentais da natureza, mas adquire um novo interesse quando temos uma imagem de fótons de radiação. Então é realmente verdade que esses fótons, partículas, né, essas partículas de fótons, caracterizadas pela radiação
caracterizadas por uma radiação e uma frequência Ni, todas elas têm exatamente a mesma velocidade c. Embora as energias podem variar numa faixa, né? Então a questão que a gente vai se perguntar aqui se é verdade mesmo, né, que esses fótons, se esses fótons são partículas de luz, eles precisam estar na velocidade da luz. Então eles precisam estar a c. Eles vão ser descritos com alguma frequência, né? Uma frequência Ni, e a energia desses fótons vai ser dada por H vezes Ni, né? Onde H vai ser a constante de Planck, vai ser uma constante que a gente vai derivar na mecânica quântica, né? Então, a resposta, segundo toda a nossa experiência, é sim. Então, a gente pode, de fato, todas as partículas vão estar à mesma velocidade, mas com energias diferentes, tá? Todas as partículas de luz, né, vão estar à mesma velocidade com energias diferentes. A gente pode distinguir elas de acordo com a energia, apesar da velocidade ser a mesma. Então, a gente pode olhar aqui nessa tabela, tá? Aqui nessa tabela, aqui a gente coleta alguns resultados, né? A gente vai coletar alguns resultados cuja a amplitude total representa quase um valor de 10 a 15, tá? Na energia do fóton. Pode ser visto que a acurácia dos resultados para diferentes energias do fóton difere amplamente. Então, as determinações mais precisas são para a luz visível e para micro-ondas de cerca de 1 centímetro de comprimento de onda. As velocidades dos fótons diferem por um fator de 10, mas as velocidades são as mesmas para uma parte em 106,2. Então, uma precisão de 1%, apesar do fator de energia de 10 a 15. Então, isso é claramente um resultado da primeira importância e contrasta com o aumento sistemático de velocidades com a energia. Tá? Então, isso aqui é importante, tá? Contrasta com aumento sistemático de velocidade com energia para partículas como elétron, por exemplo. Então, a gente vai notar, pode notar, no entanto, que os resultados do experimento de velocidade máxima tornam o contraste menos abrupto, pois sugere, e um grande conjunto de outras experiências vai confirmar, que um elétron com uma energia cinética de alguns MeVs tem uma velocidade dentro de 1% da velocidade da luz, c. E que nenhum aumento da energia, né? Nenhum aumento da energia, mesmo em muitas ordens de magnitude, pode fazer mais do que reduzir a pequena deficiência. Então, a gente agora vai passar a uma importante propriedade dinâmica dos fótons, a relação entre energia e momento. Se um fóton tem energia E igual a hν, ele é associado, ele tem um momento linear associado de magnitude P, tal que a energia do fóton é descrita pelo produto da velocidade da luz pelo momento dele, tá? Então, aqui a gente consegue descrever bem o momento do fóton, tá? Ou a energia do fóton, tá? Dependendo do que a gente está interessado. O melhor, ou certamente o mais extenso suporte experimental para esse resultado é, em certo sentido, indireto. Ele é formado pelos enormes corpos de dados em físicas nucleares e de partículas elementares, onde a análise de colisão entre fótons individuais de outras partículas é feita assumindo essa equação, tá? Para assegurar. Qualquer inconsistência para essa faixa de energia de fótons de MeV e com GeV, por exemplo, gigaelectronvolts, certamente vai se tornar aparente. Os únicos experimentos deliberadamente projetados para testar a relação entre energia e momento foram feitos não como fótons individuais, mas como feixes contínuos de luz em estudos dos fenômenos de radiação e pressão.
Tais experimentos eles vão envolver a incidência de um grande número de fótons. Por exemplo, 1 watt de luz visível vai representar um fluxo de cerca de 3 vezes 10 a 18 fótons por segundo. E podem ser adequadamente descritos e analisados em termos de um fluxo constante de energia radiante, sem referência à estrutura fotônica da radiação. De fato, o fato é que a equação que descreve a energia em função do momento linear, com uma afirmação geral da conexão entre a energia e o momento, para a radiação do espaço livre, vai ser amplamente aceita muito antes da descoberta do comportamento quântico, porque é uma consequência necessária aos estudos eletromagnéticos do Maxwell. Então, isso aí, né? Os estudos eletromagnéticos da teoria eletromagnética do Maxwell, né? Então, a mesma teoria que vai extrair o valor correto da velocidade da luz, da física, dos fenômenos elétricos e magnéticos básicos. Os experimentos de pressão de radiação foram considerados principalmente como uma verificação da teoria de Maxwell. No entanto, dada uma imagem de fótons, eles também implicam que a equação que descreve a energia em função do fóton vale para fótons individuais. Então, todos os experimentos de pressão e radiação são basicamente iguais, tá? Então, eles consistem em uma medida de força externa na superfície por algum fluxo conhecido, medido de uma potência incidente W, de energia, né? A superfície em questão, ela está em uma... ou ela é uma fina palheta metálica suspensa em uma delicada fibra de torção. O fluxo de energia é medido pelo seu efeito de aquecimento, tá? Então a gente deve levar em conta a fração P na verdade, a fração ρ, né? Da radiação, porque P a gente já está usando para momento, né? Então a fração ρ da radiação incidente que é refletida pela folha, né? Porque a luz refletida contribui para a força de radiação. Então, uma superfície perfeitamente refletora experimentaria o dobro da força de uma perfeitamente absorvente para o mesmo fluxo incidente de radiação, né? Os experimentos quase sempre eles referidos em relação à pressão de radiação são os de Nichols e Hu, né? Certamente suas medições foram feitas com muito cuidado e habilidade e seus resultados verificam a equação para dados melhores do que 1%, né? Mas seu trabalho foi feito antes da disponibilidade do alto vácuo no laboratório e eles tiveram que recorrer a procedimentos especiais para separar a verdadeira pressão de radiação de um efeito espúrio de radiômetro. Esse é o fenômeno em que a superfície absorvente, aquecendo-se pela radiação incidente, sofre um leve empurrão do gás adjacente. O efeito é muito pronunciado, a menos que o vácuo seja extremamente bom ou alternativamente muito ruim. Ele pode facilmente inundar a verdadeira pressão de radiação e a agência condutora dos radiômetros de brinquedos à venda das farmácias, tá? Tais radiômetros sempre giram na direção errada, de fato, em comparação com o que se encontraria das verdadeiras forças de radiação. Então verifique isso através das suas próprias observações, se você quiser, se tiver a chance de fazer um experimento assim. O primeiro experimento quantitativo sobre pressão de radiação por um russo, né, o Lebedev, em 1901, foi de fato feito em um vácuo razoavelmente bom, mas os efeitos do radiômetro foram, no entanto, apreciáveis, né? A primeira medição realmente limpa de pressão de radiação parece ter sido atingida em uma pequena... uma investigação, tá? Pouco conhecida, feita em 1923 pelo Gerlach e Gosling. Trabalhando com um vácuo melhor que 10 a menos 6 torr, eles tornaram o efeito do radiômetro inapreciável. Tá? O experimento ele pode ser considerado como um teste da seguinte relação decorrente da equação. Então, que o C, a velocidade da luz,
é igual a W vezes 1 vezes a fração, né? Dividido por essa força, né? Usando as quantidades já definidas antes, né? Então aqui o W vai ser o trabalho, né? Perdão, o W vai ser a potência incidente, tá? Então, a velocidade da luz vai ser a potência incidente vezes 1 mais a fração, né? Dividido pela força, né? Então, o lado direito dessa equação, ela nos dá, é composta pelas grandezas que formam medidas diretamente no experimento de pressão da radiação. W é, obviamente, a taxa de chegada de energia. E F é a taxa de variação do momento da radiação. Então, pode-se, então, testar se essa combinação de W, ρ e F, né, é de fato igual à velocidade da luz, né? Então, com essa correlação, né, a gente, a partir de experimento, a gente pode variar esses caras e construir uma tabela e ver qual que é o valor de velocidade da luz que a gente chega, né? E de fato é o que foi feito. Então, aqui está aqui material, coeficiente de reflexão, a potência incidente, força medida, e aí a equação que vai descrever, que vai dar a velocidade da luz. Então, aqui a gente vai ter os resultados da análise dos dados do Goldstein dessa maneira. Então, assim, a correção da equação de E igual a CP é confirmada experimentalmente com uma precisão de cerca de 2%. Então, a relação E igual a CP para fótons, ela pode ser comparada com a relação que conecta a energia cinética, velocidade e momento para uma partícula de mecânica newtoniana. Nesse último caso, temos que a energia cinética é igual a 1 meio de V vezes P, né? Como a energia de um fóton é toda cinética, porque o fóton simplesmente deixa de existir quando tentamos pará-lo em um observador, poderia ter sido separado, poderia ter sido tentado a propor a relação E igual a 1 meio de CP, né? Só que essa relação está errada, né? Essa relação é errada para fótons, tá? Essa discrepância pode levar alguém a perguntar o que acontece com a relação entre energia cinética e momento dos elétrons à medida que sua velocidade aumenta de valores relativamente baixos, ou seja, menores que 0,1 vezes a velocidade da luz, né? Menores do que 10% da velocidade da luz, até valores aproximadamente iguais à velocidade da luz. A resposta é que em baixas energias, ou seja, com energia cinética menor que 1 kV, a relação é bastante precisamente newtoniana. Mas em altas energias, com energias cinéticas maiores que 0,1 MeV, o momento se torna significativamente menor do que se calcularia a partir dos valores de 2K sobre V. E há energias muito altas, com energia cinética maior que 50 MeV, é dado por K sobre V, né? Simplesmente K sobre V, com uma acurácia de mais de 1%. Tá? A evidência para isso pode ser encontrada em um estudo de colisões atômicas envolvendo elétrons energéticos, tá? E diremos mais sobre esse processo mais tarde. Então, assim como a relação entre energia cinética e velocidade, que a gente vê, um movimento suave, mas inconfundível. Afastamento do comportamento newtoniano quando a energia suficientemente altas e velocidades próximas à da luz estão envolvidas. Tá? Isso serve para reforçar nossas crenças de que a dinâmica dos fótons e de outras partículas podem ser trazidas pelo menos para algum propósito dentro da mesma estrutura descritiva. O nosso próximo passo vai ser sugerir o que essa estrutura pode ser. Nosso argumento vai apelar para o senso do que é plausível. Não será logicamente inevitável
mas como diz o velho ditado, a prova do pudim está em comê-lo, né? Então a gente vai ver quão belamente se pode descrever a transição do comportamento newtoniano para o não newtoniano com base nas nossas conclusões, que são de fato precisamente os da relatividade espacial, tá? Quando a gente pega o livro de ótica do Newton, ele vai falar que os corpos grosseiros e a luz não são conversíveis uns nos outros. E os corpos não podem receber muito da sua atividade das partículas de luz que encontra na composição, né? Na verdade, ele pergunta, né? Ele pergunta se isso é verdade. Os corpos grosseiros e a luz não são conversíveis um no outro. E os corpos não podem receber muito de suas atividades das partículas de luz que entram na sua composição. Então, seria bastante errado sugerir que Newton realmente antecipou a física do século XX, na medida em que que essa citação pode implicar, ela pode implicar. Mas a sua pergunta provocativa é soberbamente apropriada como uma introdução à discussão que agora a gente vai empreender. Porque se a gente considerar a íntima conexão entre a inércia da matéria ordinária e a energia da radiação, e ao fazê-lo desenvolver, a gente vai desenvolver alguns resultados dinâmicos que se aplicam igualmente a fótons e corpos grosseiros. Então a gente vai obter como uma das consequências um relato completo da relação entre velocidade e energia cinética para os elétrons no experimento da velocidade máxima, tá? Então o nosso ponto de partida vai ser o experimento Gredanken. Literalmente um experimento de pensamento, ou seja, um experimento fictício, que não é realmente viável, que foi inventado pelo próprio Einstein em 1906. Como ele é um certo equivalente da massa inercial que vai entrar nesse experimento. A gente vai supor que uma quantidade E de energia radiante, uma explosão de fótons, é emitida de uma extremidade de uma caixa de massa M e comprimento L, que está isolada dos seus arredores e é inicialmente estacionária, tá? Então, a gente está nessa primeira situação, tá? Na situação A. Ok? Então, por enquanto é só isso, tá? Tem uma explosão que tá partindo de uma extremidade da caixa, tá? A radiação carrega momento, então o momento é E sobre C, né? Como o momento total do sistema permanece igual a zero, a caixa deve adquirir um momento, né, igual a menos EC, E sobre C, né? Se ele produz E sobre C, por conservação de momento, a caixa tem que ir para trás, com o momento menos E sobre C. Portanto, a caixa vai recuar com a velocidade V, né? E essa velocidade V vai ser dada por V igual a menos E sobre MC. Isso aqui é conservação de momento, tá? Então, depois de viajar livremente por um tempo, ΔT, né? Que vai ser L sobre C, né? Isso aí é da cinemática aula 1, física 1, tá? É muito próximo, muito próximo desde que a velocidade seja muito menor que C, né? A radiação vai atingir a outra extremidade da caixa, né? E vai transmitir um impulso igual ao oposto ao que deu inicialmente, que vai levar a caixa ao repouso novamente. Então, se ele atingiu o outro lado e soltou um impulso com a mesma energia, aí beleza, a caixa parou. Assim, o resultado desse processo é mover a caixa para uma distância ΔX. E quanto que é ΔX? ΔX vai ser V vezes ΔT. E isso é menos E vezes L sobre M
C quadrado, tá? Esse é o resultado. A gente moveu a caixa em ΔX. Mas sendo esse um sistema isolado, a gente está relutante em acreditar que o centro de massa da caixa mais seu conteúdo mudou, né? Porque a gente vai postular, portanto, que a radiação transformou consigo o equivalente a uma massa m, né? Tal que, se o sistema é isolado, o centro de massa não deveria se mover. Então, ml, onde esse m é um equivalente de massa de radiação, tá? Que ele transformou, ml, que é o momento dessa radiação, mais m delta x, isso é igual a zero, tá? Se a gente coloca agora, se a gente coloca junto as duas equações, as duas últimas equações, a gente vai ter o seguinte: essa massa m, mzinho, vai ser dada por e sobre c quadrado, ou, né, e igual a m c quadrado. Então, para uma pessoa comum, Einstein e a relatividade são provavelmente sintetizados por esse resultado. Para o físico, sua importância não é diminuída por se tornar banal, afirma uma inércia fundamental de energia. Embora o cálculo como o apresentado, que difere um pouco das versões originais de Einstein, aponte em primeira instância para a massa associada à energia radiante, reconhece-se rapidamente que as implicações são muito mais amplas do que isso. Quando a radiação é emitida de uma extremidade da caixa de Einstein, essa extremidade deve certamente sofrer uma diminuição pela quantidade de E sobre C quadrado na sua massa inercial. Então, da mesma forma, a absorção da radiação na outra extremidade significa um acréscimo à massa dessa porção. Uma vez que a energia foi absorvida, ela perde a sua identificação como a energia do fóton, que acaba se tornando apenas uma adição de energia térmica, né? E somos rapidamente levados à ideia de que a energia, em qualquer forma, tem o equivalente da massa definido pela essa equação, né? Definido pela essa equação de E igual a mc quadrado. Então a gente vê aqui uma relação importante, né? Que é um princípio geral da inércia da energia, tá? Então a gente encontra uma relação de inércia e energia, uma relação de massa com energia. Então, o principal exemplo da equivalência de massa-energia, a qual a gente vai dever a nossa experimentação contínua, é fornecida pelas reações termonucleares que vão ocorrer em estrelas como o Sol. A observação nos diz que a energia radiante está chegando no Sol a uma taxa de 1,35 vezes 10 ao cubo watts por metro quadrado. Tá? Dada essa figura, né, e essa interpretação, né, a gente pode inferir que a massa do Sol está diminuindo a uma taxa de cerca de 4,5 vezes 10 a sexta toneladas por segundo. Uma perda impressionantemente rápida, embora seja apenas cerca de uma parte em 10 a 13 da massa do Sol por ano. Tá? Isso ocorre através de cadeias de reações nucleares, sendo a principal delas a sequência pela qual o hidrogênio é convertido em hélio. Tá? É claro que é preciso ter 4 átomos de hidrogênio para terminar com um átomo de hélio, e o produto ocorre em várias etapas separadas. Um desses passos vai ser particularmente digno de menção aqui, porque é um exemplo simples e notavelmente direto da equivalência entre a massa da matéria ordinária e a energia do fóton. E o passo é o seguinte: a gente vai ter um próton mais um deutério
próton mais um deutério, reagindo, formando Hélio-3 mais um fóton. Tá? Então, o próton fusiona com o deutério, né? O deutério, o núcleo de hidrogênio 2, contendo um próton e um nêutron. E vai formar um sistema de dois prótons e um núcleo, né? Que é a composição nuclear do hélio 3. Mas com as medidas de espectrômetro de massa nos mostram, a massa dessa combinação é maior do que a massa do hélio 3, tá? No seu estado normal. Aqui, então, os valores aproximados são o seguinte. O próton tem uma massa de 1,6724 vezes 10 a menos 27 quilos. O deutério tem de 3,3432 vezes 10 a 27 também, tá? O próton mais o deutério, portanto, é somar esses dois caras. E isso dá 5,0156, tá? O núcleo de hélio 3 tem 5,0058. Então a gente vai ter um excesso de massa de 9,8 vezes 10 a menos 30 quilos. A conta aqui não fecha. Tá? E essa quantidade de massa é transportada por um fóton, tá? Um raio gama, né? Como indicado aqui na equação. Né? Aqui a gente tem um raio gama envolvido. Né? Essa energia do fóton vai ser dada pelo quê? Então, a energia vai ser mc². Isso vai dar 9,8 vezes 10 a menos 30 vezes 9,0 vezes 10 a 16. Isso vai dar 8,8 vezes 10 a menos 13 joules, ou 5,5 MeV. Tá? Então, esse processo ele tem sido estudado no laboratório e raios gama de energia esperada tem sido observado. Então, raios gama com essa energia foram observados. Tá? Então, deve-se talvez acrescentar que tais reações, quando ocorrem como reações termonucleares no Sol, requerem temperaturas da ordem de 10 a 7 kelvins, tá? E, portanto, ocorrem apenas nas regiões internas. O raio gama, como o que acabamos de considerar, são completamente absorvidos antes de atingir a superfície do Sol. E a sua energia finalmente escapa em fótons com energias individuais da ordem de apenas 1 elétron-volt. Então, o infravermelho, visível e ultravioleta, que vai constituir a família do espectro solar. Então, a equação E igual a mc², ele tem pelo menos uma que é, ao menos em relatos populares, ela tem sido tão exclusivamente ligada a transformações nucleares que desvia a atenção da sua universalidade. Mas a mensagem da equação de Einstein é que qualquer mudança ΔE na energia de um corpo implica em uma mudança correspondente ΔM na sua massa inercial. Portanto, se E igual a mc², ΔE precisa ser a velocidade da luz não muda. Então, c² vezes ΔM, tá? Mas a massa muda. Então, uma bola de golfe em movimento tem mais massa do que a mesma bola de golfe em repouso. O filamento aquecido de uma lâmpada tem mais massa do que o mesmo filamento quando frio.
um capacitor carregado tem mais massa do que um capacitor descarregado. E assim por diante. Porque em termos de magnitude familiares, a massa associada a uma determinada quantidade de energia é extremamente pequena. Porque, por exemplo, a energia usada por fins do dia para fins domésticos em uma cidade de 1 milhão de pessoas tem uma massa equivalente a cerca de 1 grama. Né? Energia para 1 milhão inteiro de pessoas. Essa conexão íntima entre os dois não foi conhecida por muito tempo e nem reconhecida. Einstein considerou a descoberta dessas conexões extremamente importantes. Para citar nas suas próprias palavras, o resultado mais importante de caráter geral ao qual a teoria especial levou diz respeito à compensação de massa, à concepção de massa. Antes do advento da relatividade, a física reconhecia duas leis de conservação de importância fundamental, a saber, a lei de conservação de energia e a lei de conservação de massa. Essas duas leis correspondem, essas duas leis fundamentais, aparentemente, pareciam ser bastante independentes de uma em relação à outra. Então, aqui, né, por meio da teoria da relatividade, elas foram unidas em uma única lei, tá? Então, isso é uma coisa que vai vir da relatividade, tá? Talvez uma das melhores maneiras de apreciar o caráter penetrante da equivalência da massa e energia seja considerar um único átomo neutro em um pedaço de matéria comum. De um ponto de vista, é apenas uma de uma coleção do que Newton chamou de partículas sólidas, maciças, duras e impermeáveis e móveis. A questão de qualquer estrutura interna não surge e parece quase óbvio que a própria inércia do átomo deve ser descrita por uma única quantidade que chamamos de massa. Mas agora, considere esse mesmo átomo do ponto de vista do conhecimento atual. É uma montagem complicada de elétrons, nêutrons e prótons, e se quisermos investigar mais profundamente, ainda é uma estrutura mais fina. A massa do átomo, como um todo, contém contribuições positivas das energias cinéticas de seus constituintes que se movem rapidamente e contribuem de ambos os sinais, e contribuições de ambos os sinais, predominantemente negativas, né? De energia potencial de suas interações elétricas e nucleares. Observe que uma força de atração entre duas partículas representa automaticamente uma contribuição negativa para a massa total do sistema 2. Para a massa total do sistema. Qualquer mudança do estado interno do átomo é acompanhada por um fluxo de energia para dentro ou para fora dele. Com o aumento ou diminuição com aumento ou diminuição associada à sua massa, né? A capacidade de coesão dos constituintes depende do fato de que sua energia total nessas configurações é menor do que se estivesse todos separados uns dos outros. Então, nesses termos, então, a massa de um átomo é resultado de uma síntese notável e sutil. No entanto, serve para caracterizar o átomo inteiro em cada contexto dinâmico, incluído a gravitação, em que ele se move como uma única unidade. Então, vamos agora tentar colocar junto e reunir alguns dos resultados que a gente discutiu. Para fóton, portanto, a gente tem que a energia é igual a Cp e que a massa é igual a E sobre C quadrado. O primeiro é experimental, o segundo é baseado na caixa do Einstein, né? Se a gente considerar esses dois, a gente vai ter que a massa também pode ser descrita pelo momento sobre a velocidade da luz, né? E na mecânica newtoniana, a gente tem que a massa também pode ser descrito pelo momento vezes a velocidade. Então, tudo bem, tá? Que na mecânica newtoniana a velocidade do corpo, aqui a gente está falando de fóton, então é a velocidade do fóton. Tá tudo ok, tá? Então aparentemente, né? Parece que a gente pode considerar essa equação como um caso particular da equação do Newton, né? Para V igual a C. Se além disso a gente supor que a equação é a equação que descreve, né, a relação da massa com a energia, né, descreve uma equivalência universal de energia e massa inercial,
a gente pode combinar essas equações em uma única. E aí a gente vai ter que E é igual a C quadrado, P, desculpa, P dividido por V. Tá? Agora, né, na mecânica clássica, a gente nunca está preocupado com as energias absolutas, mas apenas com a diferença de energias, né? E com as transformações entre uma forma de energia e outra, né? Uma partícula sofre uma mudança de energia potencial, por exemplo, e a sua energia cinética sofre uma mudança correspondente, de modo que a energia total permanece constante. A base para analisar toda essa situação é a lei de Newton. O incremento de energia cinética corresponde ao trabalho realizado por forças externas. Então, a variação de energia, dE, é resultante da variação do trabalho, né? F dx, né? Que vai ser dP dt vezes dx, né? Ou seja, dE é o quê? dP dt. Não, desculpa, dx dt é velocidade, dP. Tá? Se a gente aceita a equação que descreve a energia em termos de C quadrado, P e V, né? E essa energia que mostra o diferencial da energia, podemos obter nele um resultado agora proposta como geral, entre energia e momento de uma partícula. Então a gente faz isso multiplicando o lado esquerdo e direito das duas equações e depois a gente integra. Então, E dE, então a gente multiplica esse cara por esse cara. Então, E vezes dE vai ser igual a CPP vezes VDP, né? Então, C quadrado P dP. Né? E se a gente integrar, portanto, né? Isso implica que E quadrado é igual a C quadrado P quadrado mais E0 mais uma constante, né? E0 ao quadrado. Né? Aqui E0 é a constante de integração, escrito explicitamente como o quadrado de alguma energia constante. Então, daqui é possível proceder de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode substituir essa equação, né? Nessa equação, a relação em que CP é igual a EV sobre C. Então, isso nos dá, mais uma vez, o seguinte resultado. A energia em função da velocidade do corpo vai ser E0 dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado raiz. Tá? Isso, então, para V muito menor que C, a gente pode aproximar esse resultado exato para a expansão binomial, que vai desprezar termos de ordem superior a V quadrado sobre C quadrado. Então, o resultado aproximado para V muito menor que C, então, resultado aproximado para V muito menor que C. Isso aqui a gente se expande, né? Então, isso aqui vai ser aproximadamente E0 mais 1/2 de E0 sobre C quadrado vezes V quadrado. Né? Então, se essa equação é para harmonizar com a mecânica newtoniana, em baixas velocidades, devemos identificar esse E0 C quadrado com a clássica massa inercial de uma partícula. Então, agora a gente vai denotar isso por M0, tá? Então, essa equação 1.8
né? Essa equação anterior, né? E ela vai levar a uma variação explícita da massa inercial com a velocidade. Então, a massa em função da velocidade vai ser dado por uma massa inercial dividido por 1 menos v quadrado c quadrado elevado a meio. Tá? Essa quantidade m0, né? Essa quantidade m0, com a que na mecânica newtoniana seria a massa inercial de um corpo, agora assume um novo papel como massa de repouso do corpo para v igual a zero. Né? Em qualquer outra velocidade, a massa inercial é maior. Tá? O aumento da massa inercial com a velocidade está obviamente implícito, assim que se adota um princípio geral de inércia da energia. A forma particular da variação expressa é mostrada graficamente. Então, eu vou pegar o gráfico e aí a gente consegue ver como que varia, como que a massa varia com a relação velocidade sobre c, ou sei lá, simplesmente velocidade, né? Porque v sobre c e v... Então, perceba que aqui a gente tem um aumento da massa para qualquer velocidade que não seja zero, né? Qualquer velocidade que não seja zero, a gente tem um aumento expressivo da massa, né? Então, aqui, juntamente com alguns resultados experimentais baseados na deflexão elétrica e magnética de elétrons energéticos, a gente consegue verificar esse resultado. Então, essas equações são dois dos resultados centrais da nova dinâmica da nova dinâmica. Essa primeira, que vai ser descrever a energia ao quadrado, essa primeira aqui, vai ser o quê? Essa primeira vai ser a relação entre energia e momento, e provará ser de uma especial importância e aplicabilidade, mas a energia cinética de uma partícula, uma quantidade tão valiosa da dinâmica clássica, agora assume um status secundário. E apenas a diferença entre a energia total e a energia de repouso, E0, né, que é importante, né? A gente só precisa da energia E e da energia E0. Segunda questão. Segunda consequência, né? K, energia, portanto, energia cinética, CM0, C quadrado, vezes um sobre 1 menos V quadrado sobre C quadrado, elevado a meio, menos 1. Tá? E aqui é claro que a energia cinética ela continua sendo uma quantidade de importância prática, porque é a medida de energia extra conferida a uma partícula, né? Através do trabalho realizado por uma força externa, né? A gente observa aqui que a energia cinética não é obtida substituindo a expressão um meio de mv quadrado. O valor de m calculado é um erro frequentemente cometido, porque ele vai vir dessa equação, né? Porque a tentação de se pegar a forma newtoniana da energia cinética é muito forte. Então aqui a nossa massa agora não vai vir só do mv quadrado, vai vir daquela equação que relaciona, né, a massa pela velocidade. A massa depende da velocidade, né? Correndo o risco de parecer repetitivo, a gente vai enfatizar novamente o significado da massa em função da velocidade, que é definido nessa equação. Então, portanto, porque o erro sempre vem daí, tá? Ele vai descrever a propriedade inercial de um corpo que se move com velocidade v, de modo que o momento P é dado pela equação P. Então, o momento P, que também vai ser função da velocidade, porque ele já era, né, na verdade, mas vai ser a massa, que é função da velocidade, vezes a velocidade. Então, aqui é um vetor, aqui é um vetor, tá? Aqui a gente já está em linguagem vetorial, tá? E também descreve a energia total contida num corpo, né? Então, a energia total
vai ser dada por m em função de v vezes c quadrado, tá? Agora, são as quantidades P e E, né? Em vez de M0, MV por si só, que figuram em qualquer situação dinâmica real. Então, nesse sentido, a variável, a massa, massa MV, vai ser apenas uma construção conveniente que, por exemplo, nos permite representar a forma de afirmação newtoniana de que movimento é massa vezes velocidade. Muitos físicos vão preferir reservar a palavra massa para descrever a massa de repouso m0, uma propriedade exclusivamente definida de uma dada partícula, mas isso é essencialmente uma questão de gosto. Qualquer que seja a massa que se decida usar, não há desacordo quanto ao fato de que essas últimas duas equações descrevem o momento e a energia total de uma partícula, onde mv vai ser dada pela equação de massa em função da velocidade, né? O denominador, 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a meio, ele vai aparecer com tanta frequência na relatividade especial e é tão difícil de escrever que em quase todas as discussões sobre a relação, a gente vai fazer o uso de um símbolo. A gente vai chamar isso de gama, tá? Que a gente vai definir mais da seguinte maneira. A gente vai tomar de gama como sendo uma função de v, e gama vai ser 1 sobre esse denominador, que ele vai aparecer toda hora, e para a gente não encher o saco escrevendo, a gente simplifica assim. Então, dessa forma, a gente vai ter como consequência que a massa é gama vezes m0, o momento é gama vezes m0v, e a energia é gama vezes m0c quadrado. Tá? Aqui a gente está usando as equações, onde a gente vai lembrar que gama depende da velocidade v de acordo com a equação que descreve o próprio gama, né? E é importante a gente perguntar se se a equação que descreve a energia cinética, né? Essa equação aqui, se essa equação, né, ela, de fato, né, fornece uma explicação correta na relação entre velocidades e energia cinética, como observado pelo exemplo do experimento Linac. Então, reorganizando o resultado, a gente vai ter que a gente vai pegar essa equação, vou copiar ela. Aqui, e eu vou reorganizar ela. Então, a gente vai ter aqui 1 mais K sobre M0 C quadrado igual a 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Tá? Dessa forma, esse negócio aqui, 1 menos V quadrado sobre C quadrado, é igual a 1 mais... é menos meio, né? Menos meio. 1 mais K sobre M0 C quadrado, isso elevado a menos 2. Né? Ou V quadrado igual a C quadrado vezes 1 menos 1 mais K sobre M0 C quadrado elevado a menos 2. Então, aqui, claramente, a energia de repouso, M0C quadrado, fornece uma unidade natural para medir a energia extra K, que é adicionada a uma partícula por meio de um processo de aceleração. Então, a gente pode, de fato, elaborar uma tabela mostrando a velocidade, como a velocidade dependeria de K,
para qualquer partícula, tá? Já dado que a gente tem uma equação, a gente vai descrevendo valores de K, né? E aí a gente descobre qual que é o V equivalente, né? Não é nenhuma dificuldade, né, fazer essa tabela. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui, né? Aqui é exatamente isso. Temos valores de K, temos o equivalente a essa expressão aqui, né? E aqui a gente consegue descobrir quais são as velocidades ao quadrado de K relacionado, né? Então, dado que para um elétron a massa de repouso é 0,51 MeV, não, desculpa, a energia de repouso é 0,51 MeV, a gente podemos facilmente plotar uma curva de V quadrado, em metro quadrado por segundo quadrado, contra K em MeV, né? Essa curva, ela foi desenhada no gráfico dos dados de experimentos de velocidade máxima, né? Que é essa curva aqui. Essa curva aqui, tá? E ela pode se ver que concorda entre a teoria e o experimento. E é muito boa, tá? A concordância entre as duas. E fala fortemente para a correção da dinâmica revisada, assim como a variação medida. Né? São de massa com a velocidade que a gente vai mostrar aí na expressão. Né? Se a gente quiser traçar uma curva de V quadrado versus K para fótons, a gente precisaria fazer seria colocar a massa de repouso, que é 1,6672 vezes 10 a menos 27, que dá uma energia de repouso de 0,938 GeV, né? Que pela tabela 2, né, vai fornecer o resultado das informações necessárias. O fato de que isso realmente dá resultados corretos para prótons é amplamente atestado na operação de grandes aceleradores nucleares e há muita evidência de que essa equação vale para partículas de todos os tipos. Entre as várias características dessa lei do movimento modificada, o fenômeno da velocidade limite C vai ser dada o mais notável. Isso significa que a energia e massa podem ser empilhada em partículas atômicas sem aumentar consideravelmente sua velocidade. Para ver esses detalhes como isso funciona, é conveniente reescrever a nossa equação da seguinte maneira. Menos V quadrado C quadrado elevado a meio é igual a E0 sobre E. Tá? E0 sobre E. Dessa forma, V quadrado sobre C quadrado é igual a 1 menos E0 sobre E ao quadrado. Né? E, portanto, V quadrado sobre C quadrado vai ser V sobre C vai ser 1 menos ok? Então, para E muito maior que E0, a gente tem aproximadamente que E muito maior que E0, V sobre C vai ser aproximadamente 1 menos 1 meio E0 sobre E. Tá? Então, por exemplo, o acelerador de elétrons de Harvard e do MIT tem como injetor um acelerador linear, como usado no filme de velocidade máxima. Vai fornecer aos elétrons uma energia de 15 MeVs. O acelerador principal traz os elétrons até cerca de 5 GeVs, tá? Então, se a gente usar esses valores, a gente vai encontrar aqui a injeção do LINAC
de 15 MeV vai gerar um V sobre C de aproximadamente 0,9995 e que a energia final, a 5 GeV, vai gerar um V sobre C aproximadamente 0,999 9999, tá? Então, a variação de V sobre C após a aceleração preliminar é de apenas cerca de 5 partes de 104. Essas grandes partículas nucleares podem ser apropriadamente chamadas de pondedores, né? Em vez de aceleradores, tá? Porque para uma excelente aproximação, eles aumentam, apenas vão adicionar massa às partículas injetadas, né? Neles, sem aumento significativo de velocidade, né? O problema dinâmico mais simples da mecânica clássica vai ser o movimento do corpo sob uma força constante. A gente vê como esse problema se modifica na nossa nova dinâmica. Se a gente supor que uma força F atua sobre um corpo por um tempo t, a gente vai assumir o movimento unidimensional, o corpo é considerado inicialmente repouso e termina com uma velocidade v. Então, a força vezes o tempo vai ser mv, né? Isso vai dar m0v dividido por 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a meio, né? Ok? Então, 1 menos v quadrado sobre c quadrado vai ser igual a m0v sobre ft. Quadrado. Portanto, c quadrado vai ser igual a v quadrado vezes 1 mais m0v, m0c sobre ft quadrado. Tá? E daqui, a velocidade em função do tempo vai ser de c dividido por 1 mais m0c sobre ft ao quadrado elevado a meio. Tá? Isso é resultado bastante complexo. A gente vai considerar dois casos extremos. A gente vai tomar, primeiro, um caso A, onde a força vezes o tempo é muito menor que m0c. Então, nesse caso, né, m0c sobre ft vai ser, isso ao quadrado vai ser muito maior que 1, né? Então, aqui, a gente vai ter que vt vai ser aproximadamente c sobre m0c, ft, e isso vai ser f sobre m0t, tá? E o segundo caso que a gente vai tomar é com ft muito maior que m0c. Então, nesse caso, m0c sobre ft vai a zero, né? Ok? Vai a zero. Assim, vt vai ser aproximadamente a velocidade da luz. Então, o caso A vai corresponder à mecânica newtoniana ordinária, né? E o caso B vai mostrar a propriedade agora familiar de uma velocidade constante limitante, a c, para movimento sob qualquer força. Não importa quão grande seja ou por quanto tempo seja aplicado. Agora, de acordo com a presença de crenças atuais
De acordo com as crenças atuais, como expressado pela relatividade especial, a velocidade da luz no espaço livre representa um limite superior, não apenas para a velocidade de partículas materiais, como elétrons, mas também para velocidades como com que uma interação de qualquer tipo vai ser propagada gravitacional, nuclear, elétrica, etc. Tá? Se não fosse assim, seria possível, como a gente discutiu, como a gente vai discutir, quer dizer, chegar a um paradoxo envolvendo o intercâmbio dos papéis de causa e efeito de acordo com o ponto de vista de cada um. Então, uma consequência da física, do limite da velocidade física igual a c, é que o conceito clássico de um corpo rígido ideal não encontra lugar na relatividade especial. E estritamente falando, também não pode ser justificado na mecânica clássica. Pois por um corpo rígido, a gente entende um objeto ao qual a informação física pode ser transmitida em um tempo arbitrariamente curto, de modo que o objeto é colocado em movimento instantaneamente como uma única unidade. Quando uma força é aplicada a qualquer ponto dela, para qualquer caixa comum, a informação de que a extremidade foi atingida é transmitida com uma onda elástica, que a gente sabe ser muitas ordens de magnitude mais lenta do que um sinal de luz. Assim, o argumento da caixa de Einstein, em sua forma original, não pode ser mantido. Na extremidade receptora da caixa, a primeira indicação de que algo havia acontecido na outra extremidade seria a chegada da própria radiação. Então, a gente pode, no entanto, realizar um argumento da seguinte forma. A gente vai ignorar completamente qualquer conexão entre os fins da caixa e considerando as duas massas separadas, M e M2. Então, a gente vai ter duas caixas, tá? Duas caixas M e M2 aqui, tá? Então é isso, tá? A gente tem duas caixas e agora a gente vai apenas supor que uma extremidade de massa inicial M1 vai emitir uma energia E em T igual a zero e sofre uma mudança de massa para M1', tá? A gente vai adquirir uma velocidade, ele vai adquirir uma velocidade V1 dada por V1, é o mesmo raciocínio de antes. Então, aqui V1 é igual a menos E sobre C dividida por essa nova massa dele, M1', tá? Ok? Se M1 estava originalmente x igual a zero, essa posição, em algum tempo depois, é dada por x1 de t igual a menos E sobre M1'C vezes T. Tá? Quando a energia chega, né, no outro lado, né, quando a energia chega em M2, em T igual a L sobre C, né, ela causa um recuo, né, e uma mudança de massa de modo que a gente que temos para a posição de M2 o seguinte, x2, opa, L mais, não vai caber aqui. Então, para x2 vai ter L mais E sobre M2' C vezes T mais menos L sobre C. Tá? Então, essa massa total, Mzão, e a posição do centro de massa vai ser X antes da radiação ser emitida, né? De M1 até M2, e X barra linha depois dela ser absorvida em M2. Então, a gente vai chamar Mzão de massa total,
x barra do centro de massa antes da radiação ser emitida e x barra linha depois dela ser absorvida por M2. Então, a gente precisa que o centro de massa não mude, né? Então, a massa vezes x barra, ou seja, no começo, tem que ser igual a M1 vezes 0, né? Mais, isso aqui é no começo, né? M2 vezes L. E a gente tem que no final, o centro de massa no final seja M1 linha vezes menos E sobre M1 linha C vezes o tempo, mais M2 linha vezes vezes L mais E sobre M2 linha L. Não, aqui era C, né? C vezes T menos L sobre C, tá? É isso. Como a gente sabe que x barra final tem que ser igual a x barra inicial, né? Delta M2 linha tem que ser igual a M2 linha menos M2, né? Isso tem que ser igual a E sobre C quadrado, que vai ser menos delta M1 linha. Então, esse é o princípio da inércia da energia, enquanto é uma base teórica mais sólida. Mas nesse estágio, a gente vê a sua real justificativa no comportamento observado do experimento das partículas, tá? Então, aqui, a gente apresentou evidências para mostrar que o comportamento das partículas em velocidades muito altas simplesmente não está de acordo com a dinâmica newtoniana. Analisando esse comportamento, né? E segundo Einstein, a descrição, na suposição de que o centro de massa de um sistema isolado não muda espontaneamente, desenvolvemos algumas relações que parecem ser válidas experimentalmente para todas as velocidades atingíveis. Conectando essa energia, momentum e massa, isso nos permitiu chegar rapidamente a alguns resultados dinâmicos importantes. Então, por outro lado, é claro que os argumentos que a gente usa envolvem muitas conjecturas. São sugestivos, mas não irresistíveis, né? Além disso, pode-se perguntar o que tudo isso tem a ver com as coisas em que normalmente pensamos quando a relatividade é mencionada. Coisas como contenção de Lorentz, quadros de referência, o espaço-tempo, o experimento de Michelson-Morley. A resposta é que a conexão é muito, muito próxima. Mas além de uma pequena dica da nossa discussão sobre os resultados de experimentos de velocidade máxima, até agora não tentamos lidar com outros aspectos fundamentais de relatividade, né? Há uma boa razão para isso. Cada um dos experimentos que citamos foi conduzido dentro de um único sistema de referência, o laboratório do experimentador. Mas o conceito de distância, tempo e velocidade estavam envolvidos a cada passo. Sem eles, é impossível formular ou discutir dinâmica. Então, foi na tentativa de explicar fenômenos ópticos que a necessidade de alguma revisão drástica de nossa ideia sobre espaço-tempo finalmente se tornou esmagadora. O desenvolvimento desse problema culmina no experimento de Michelson-Morley, e é o assunto que a gente vai tratar no próximo vídeo. Então a gente vai ver como Einstein, por sua insistência e em um exame fundamental das bases da medição dinâmica, tornou possível ajustar tudo junto dentro de um único esquema dinâmico. Os mesmos conceitos de espaço e tempo são apropriados pelo fato da óptica e do eletromagnetismo e do comportamento dinâmico não newtoniano que a gente discutiu nesse vídeo. O nosso programa, então, vai ser descrever a situação engendrada pelos fatos da ótica,
mostrar como Einstein eliminou o aparente conflito entre a ótica e a mecânica newtoniana, e então ilustrar alguma das aplicações da formulação de Einstein no princípio da relatividade. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.